Olá pessoal, nós estamos aqui hoje porque nós vamos começar a explicar para vocês o que aconteceu no primeiro grande evento mundial de reprodução humana pós-pandemia. Nós passamos vários anos sem nenhum evento presencial por causa da pandemia, tudo online, então nós estávamos muito sedentos dessas informações e o primeiro encontro que aconteceu pós-pandemia foi agora em Copenhague, na Dinamarca, que foi o encontro europeu de reprodução humana. Nós estivemos presente lá e realmente tem algumas coisas que foi muito interessante e nós fizemos um estudo muito grande lá, não só em Copenhague, mas nós fomos depois conhecer a central do Genomics em Valência, que é a maior empresa de diagnóstico pré-implantacional hoje, e nós fomos estreitar os laços e no segundo podcast nós vamos estar falando sobre isso também, e aproveitamos para passar alguns dias também no maior centro de reprodução humana que tem hoje, que é o IVE. E foi muito interessante passar dentro do IVE e conhecer a estrutura deles e conhecer como eles funcionam. Fomos muito bem recebidos e nós vamos colocar isso à parte de vocês. Bom, para começar, vamos falar uma coisa que aconteceu muito lá e que estão começando a haver uma preocupação muito intensa e nós já saímos há algum tempo pensando nisso, é a parte nutricional das pacientes que vão submeter ao tratamento de infertilidade. É uma coisa que não era tão pesquisado e não utilizado antigamente, e a doutora Paula fez o curso de pós-graduação, e ela pode falar um pouco melhor sobre isso, como que nós estamos agindo hoje na parte nutricional dessas pacientes. Cada vez mais tem se falado da importância de checar o estado metabólico da paciente antes dela ser submetida a qualquer tipo de tratamento. Relação sexual, que é o coito planejado, a fertilização, porque a gente sabe que se essa paciente estiver metabolicamente estável, aumenta a chance da gente recrutar folículos com uma qualidade ocitária melhor, e isso faz com que a gente tenha uma qualidade embrionária melhor, uma maior chance de uma gestação. Então hoje a gente toma um cuidado muito importante nessa avaliação. Todas as pacientes a gente faz uma investigação minuciosa para saber como estão as vitaminas dela, como que está o perfil metabólico em relação à insulina, glicemia, colesterol. E a gente explica que normalmente a gente precisa suplementar aquilo que há necessidade, mas a gente conversa muito de alimentação, porque a alimentação é a base. Não adianta uma suplementação se a alimentação é ruim. E algo que foi muito interessante, que o Rafa discutiu com a gente, inclusive, isso estava muito voltado para fator feminino. E no congresso houve a apresentação de um trabalho falando agora também dos homens. E como que isso pode impactar no sêmen e na prole. O Rafa falou que teve um estudo muito interessante falando sobre essa parte metabólica, e acho que é autismo, né, Rafa? Isso. E o Rafa também podia comentar um pouco sobre isso. Legal. Antes que o Rafa faça esse comentário, eu gostaria só de abrir um parênteses. Nós já tivemos vários casos que depois que a Paula fez essa suplementação, ocorreram gestação espontânea, certo? Uhum. Quer dizer, a paciente estava se preparando para uma fertilização in vitro, na realidade, e antes que ocorresse a fertilização in vitro, ela engravidou espontaneamente. Não foi uma vez, foram várias vezes, né? E é importante também falar que se eu tenho essa paciente, não é só engravidar, né? É diminuir a chance dela ter complicações na gestação. Diminuir a chance de uma pré-eclâmpsia, diminuir a chance de uma diabetes gestacional, preparar ela para essa gestação. Quem acompanhou mais essa parte masculina foi o Rafael, naturalmente, porque é a especialidade dele, né? Eu ficava mais na parte feminina, mas teve um trabalho lá que me chamou a atenção, da parte masculina, que é quanto à nutrição também, que eles estão relacionando a obesidade masculina com o aumento do autismo, né? Isso aí. Então, lá no evento em Copenhague, a gente fez essa divisão que o Dr. Gilberto comentou, eu fiquei responsável por todas as apresentações do fator masculino e como é um pouco menor, o restante da equipe ficou com o fator feminino e foi investigar. O que me chamou muita atenção é que no primeiro dia do evento, né, na primeira dia de palestras, todas as palestras, todas elas foram sobre lifestyle, sobre estilo de vida, né?
E quando a gente fala de estilo de vida, entra muito essa questão nutricional, né? Então, a qualidade, as reposições, o impacto, mas também muito em questão de atividade física, alimentação saudável, sono, a qualidade de diminuição de estresse, né? Então, tudo, você vendo que é diferente do que a gente já conversou no passado, hoje a intervenção de qualidade de vida tendo um impacto muito grande, né? E nesse primeiro dia, não foi só uma apresentação, na verdade foram 2 apresentações, uma apresentação na plenária magna, na maior palestra do dia, que é uma abertura, inclusive nesse momento só estava acontecendo essa palestra, não tinha outras palestras simultâneas, que era justamente a associação entre obesidade, né, e o aumento do risco de autismo, né? Então, os homens que estavam acima do peso, ou seja, o peso, né, ou seja, o índice de massa de gordura, influenciando na qualidade seminal, e a gente hoje sabe que isso é verdade, mas também na prole, e daí aqui que abriu um grande parênteses, né? Então, que não é só a dificuldade para engravidar, mas o que vai acontecer com o neném que vai nascer, né? Então, mostrando que, mais uma vez, o impacto da qualidade de vida, da saúde, e o tanto que a gente, né, pega no pé dos pacientes para perder peso, para conseguir mudar os estilos de vida, que tem um impacto não só, daí, voltando aqui o que a Paula falou, não só na taxa de gravidez, mas no desenvolvimento da gestação e depois no nascimento do bebê, né? E depois de todo o seu desenvolvimento. Então, mostrando como a saúde tem um impacto grande nisso. Realmente eu também fiquei surpreso, porque nós nunca valorizamos, né, tão profundamente a parte masculina, né? A gente se limitava praticamente a fazer um espermograma ou algumas análises seminais, e a gente já via que tinha uma quantidade de espermatozoide, uma qualidade razoável, então a gente já fazia o tratamento, né? E a gente nunca se preocupava a fundo com o tipo de bebê que ia nascer, porque aparentemente os bebês nasciam bem, Sim. Né? Então, é porque isso levou anos, quer dizer, aqueles primeiros bebês que nós fizemos há 20 anos atrás, quer dizer, hoje que estão sendo reavaliados, né? Então, isso é muito importante, nós estamos conhecendo a partir do tempo, a partir da evolução, né? Então, e nunca foi tão discutido a parte masculina, né? Com o advento da ICSI, né, ali na década de 90, né, a parte masculina acabou ficando um pouquinho, não renegada, propriamente dito, mas a gente passou de milhões de espermatozoides para a obrigatoriedade de ter um, que era suficiente para injetar dentro do óvulo, né? E a gente vê inclusive uma queda ali da preocupação com a parte masculina, que logo que começaram a vir os primeiros resultados, aí começaram a se evaluar, opa, peraí, o esperma também tem o seu impacto, ele também tem sua importância. Tanto isso é verdade que nosso centro se preocupa muito com os casais que vão para a fertilização e olhar os 2 gametas, né? Olhar o gameta masculino, olhar o gameta feminino, toda a qualidade de vida para a gente ter os melhores resultados. É por causa disso que hoje nós, na realidade, partimos do princípio de avaliar o casal, que nós já fazemos isso há algum tempo, né? Não é tão pouco tempo assim. Nós sempre tomamos esse cuidado intuitivamente e porque nós sabíamos que o marido podia ter uma importância maior do que a gente imaginava, né? E a outra coisa que nós sempre imaginamos também, apesar que isso está mudando muito, nós sempre consideramos que dos bebês mal formados, cada 10 bebês, 8 o defeito provinha do óvulo, né? Um provinha do espermatozoide e um de uma associação dos 2 fatores, né? E hoje nós estamos percebendo que talvez a parte masculina ela seja um pouco mais impactante do que nós imaginamos. Então nós imaginamos que para os próximos anos, agora com o estudo dos bebês que estão nascendo, talvez essa relação deva mudar, né? Isso. E os parâmetros mudaram demais nos últimos anos, né? A idade que a mulher tem ido para a idade reprodutiva, né? As mulheres estão deixando um pouquinho mais para frente, e os homens também. Então, antigamente a gente colocava ali que um homem de 40, 50 anos estava já encerrando as atividades, e hoje tem muitos homens que estão aumentando a atividade, né? Então, isso é outra geração, é outro impacto que a gente tem em todos os resultados, né? Então é interessante, e o estilo de vida não muda, né? O estilo de vida
impacta em qualquer uma das fases. E eu acho que é importante também salientar que existe uma ideia muito errada, né, e uma pressão em cima da mulher também. Acaba os óvulos, mas o homem não, produz espermatozoide eternamente. Então, se ele quiser ter o filho lá com 60, 70 anos, ele está produzindo espermatozoide e aquela ideia de conseguir um espermatozoide é o suficiente, tem que ser mudado, né? Isso. Eu já vi pacientes falarem isso de ter qualidade seminal mínima, né? Sei lá, 200 mil, 100 mil, e ir no colega, o colega fala, não, mas só precisa de um, né? Exatamente. Então, isso nem estou falando de fertilização in vitro, seria mas da gravidez natural. A gente sabe que a chance de uma gravidez natural com essa concentração é muito baixa. Ela é mínima, ela é relato de caso, digamos assim. E nós estamos vivendo mais essa situação por conta da mudança social que nós estamos sofrendo, né? Nas últimas 2 décadas, por exemplo, o número de divórcios e separações, ele quase que triplicou com relação às décadas anteriores, né? Então, hoje é muito comum um segundo relacionamento, né? E é muito comum um dos dois serem mais velhos. Por exemplo, hoje eu tive os dois. Hoje eu tive uma menina mais jovem que não tem filho, casado com um senhor que já está com quase 60 anos, né, que é o segundo relacionamento dele, ele inclusive vasectomizado, né? Mas ela não tem filho, então ele está se submetendo a fazer com que ela tenha um filho. E nós sabemos que a situação é muito mais delicada do que a gente imagina, né? Como tive o oposto também. Tive uma paciente de 44 anos, casado com um menino mais jovem, que ela já teve o filho, né, e ele não tem. Então, são situações adversas que vêm nos desafiar, né? E nós estamos vivendo esse desafio no dia a dia. Então, as situações, na realidade, não tão simplificadas como a gente imagina, tá? Não é só procurar uma clínica e falar, não, lá faz fertilização in vitro, eu vou lá porque é tranquilo, o meu espermatozoide não é muito bom, mas eu tenho o suficiente, né? E vai dar certo. Então, não é bem isso. Então, nós temos que entender que essa clínica que vai te atender, ela tem que estar muito bem preparada e muito ciente do que ela vai fazer e capacitada para avaliar o casal como um todo, né? E não só avaliar, mas encontrar os problemas e resolvê-los, né? Porque, na realidade, a gente só encontra o problema quando a gente aprende a procurá-los, né? E nós já tínhamos esse feeling, né? E agora isso vem se tornando bem mais intenso, né? Outra coisa que eu achei interessante do congresso, mudando um pouquinho aqui o ESHRE, que é esse congresso europeu de reprodução, ele tem uma característica que eu acredito que eu gosto bastante, sei que o Dr. Gilberto também gosta, mas é de ciência básica, né? Ou seja, de você tentar encontrar respostas para os problemas que nós temos no dia a dia, mas desde a parte básica ali, na parte do começo, né? E teve muitos trabalhos muito interessantes de possíveis problemas de motilidade do esperma. Então, por que tem espermatozoides que não se movimentam? Problemas de metabolismo do espermatozoide, então, assim, ele é um congresso muito rico dessa parte de ciência básica também, que eu achei também uma coisa muito interessante. É engraçado que a minha impressão hoje ficou que teve, da parte masculina, muito mais ciência básica, né? Ou seja, pesquisas em ciência básica, do que teve grandes mudanças do que a gente já faz na clínica, né? Então, no dia a dia, né? Então, se eu tenho que dar tal remédio, se eu tenho que fazer tal cirurgia, então, assim, os cronogramas, ou seja, o fluxo de atendimento que tem da parte masculina não teve uma grande alteração. Uma das novidades foi o lançamento de um protocolo chamado Afrodite, que é justamente buscando só organizar isso, né? Então, não é diferente do que a gente já sempre fez, mas que talvez facilite bastante para o ginecologista essa lida com o fator masculino, né? Porque a gente sabe que não são todos os centros que tem o andrologista, né? Tem um urologista dentro, como é o nosso, né? Então, talvez ajude um pouquinho a facilitar essa dinâmica, né? Mas teve teve uma quantidade muito menor de parte clínica, né? E muito grande ciência básica, né? E daí, para mim, que gosto dessa parte de ciência básica, foi muito interessante, e algumas coisas, inclusive, que a gente tem, provavelmente, já conversei com o Dr. Gilberto, a gente deve incluir nas nossas pesquisas internas aqui, né? Nos nossos projetos. E para que vocês possam entender isso de uma maneira mais clara, uma das pesquisas básicas que aconteceu há alguns anos, né, e hoje já se tornou uma prática, né, e nós já fazemos isso de rotina,
mas não são todas as clínicas que ainda adquiriram esse hábito. Por exemplo, nós ficávamos muito preocupados com as pacientes que faziam fertilização in vitro e elas não engravidavam. Nós sabemos que uma porção realmente engravida, outras não engravidam, e a nossa vida é procurar a solução para essas que não engravidam, né? Ou elas engravidam e abortam precocemente, né? Até que ponto esse problema vem do endométrio, até que ponto vem do óvulo, do espermatozoide ou do embrião como um todo, né? E alguns anos atrás, alguns cientistas começaram, não, vamos começar a olhar o espermatozoide com um pouco mais carinho, porque talvez tenha alguma coisa que a gente não esteja percebendo, né? E começaram a estudar o DNA que o espermatozoide carrega, que na realidade é o que precisa para fazer o bebê, né? E começaram a notar que uma grande porcentagem de espermatozoides que aparentemente iriam ser usados no ICSI atualmente, começavam a ter fragmentação, né? Quer dizer, é comum o espermatozoide ter fragmentação? Essa fragmentação pode prejudicar o resultado de uma fertilização? Essa foi uma pergunta feita, naturalmente pode, né? A segunda pergunta, mas todo homem ele não pode ter fragmentação ou tem uma porcentagem? Quer dizer, hoje nós sabemos, chegou no equilíbrio, que 30% de fragmentação é tolerável, mas não acima disso. E nós recebemos muito paciente, às vezes, que vem de outras clínicas, que é comum, essa paciente rodar, pacientes nossas também vão para outras clínicas, né? E quando elas vão, elas levam, pelo menos nós fornecemos todo o suporte para que ela possa levar do que aconteceu com a gente. E a gente recebe, às vezes, pacientes que fizeram fertilização in vitro 1 ou 2, ou às vezes até 3 vezes, né? E nunca fizeram um teste de fragmentação de DNA na cabeça do espermatozoide, né? E nós já fazemos isso como protocolo já há alguns anos, né, como rotina. E isso veio da ciência básica, né? É um dado importante que veio da ciência básica. Bom, gente, lógico que numa conversa só com vocês não dá para a gente falar tudo, e a gente não quer que isso seja cansativo para vocês. Nós queremos que vocês recebam informação mais concisa e mais condensadas, né? E por hoje vai ser isso, e nós vamos voltar. Teve muita coisa interessante. Uma das coisas interessantes são aquelas pacientes com reserva ovariana baixa, né, que existem já pesquisas que coincidentemente nós já vínhamos fazendo, né? Naturalmente, como é uma coisa nova, é altamente discutível. Tem gente que acredita que vai dar certo, tem gente que não acredita que vai dar certo. Inclusive, nós tivemos um dia que foi interessante, onde 2 serviços muito famosos da Espanha apresentaram trabalhos contraditórios, né? E nós vamos falar isso na próxima vez. As mulheres com reserva ovariana baixa, independente da idade ou não, existe alguma coisa que poderia melhorar a resposta ovariana? Não é fazer o óvulo, tá? Mas é melhorar essa resposta ovariana e talvez aumentar a chance e a viabilidade de uma gestação? Talvez sim. Então, até uma próxima vez, do Rafael, da Paula, nós estamos sempre à disposição de vocês. Entrem em contato, nos ligam, nos procurem, tá? O que nós podemos fazer para te ajudar, essa é a missão da nossa vida.